Olá, incríveis! Tudo bem com vocês? Se você está grávida, ou teve uma gestação difícil, ou conhece alguém com esse formato de corpo, não saia desse vídeo porque ele foi feito para você. Vou contar para você a história do Ed. E tenho certeza que você conhece alguém que tem uma história ou a personalidade parecida com a dele. O Ed é um menininho que está sendo gerado na barriga da mãe dele. Está dentro do útero, num lugar quentinho, sem preocupação com nada. Comida, banho, frio, calor, nada disso é preocupação para ele. Porém, do lado de fora, a mamãe está vivendo algumas situações difíceis. O papai do Ed ficou desempregado. Ele não tem trabalho, não tem dinheiro e agora essa preocupação está na mente da mamãe. A mamãe do Ed foi comprar o enxoval e ficou imaginando: eu preciso economizar. E se eu não tiver dinheiro para comprar o leite do Ed? Como será que vai ser quando o Ed nascer? Será que até lá meu marido já conseguiu um trabalho? Essas preocupações vão deixando a mamãe com um corpo diferente. O seu coração pode ficar mais acelerado, o seu útero fica contraído e apertado, o seu sangue, a circulação muda, sua respiração muda, tudo no seu corpo modifica porque ela está preocupada. Todas essas mudanças no seu corpo afetam diretamente o Ed, que estava num lugar tranquilo, confortável, aconchegante, quentinho e agora está num útero apertado, frio, desconfortável e não tem nada prazeroso ficar lá dentro. Para fugir desse desconforto, o Ed encontrou um caminho. Ele não vai ficar o tempo todo se sentindo desconfortável, porque o nosso cérebro, ele é inteligente, ele arruma estratégias para resolver as situações e dificuldades que ele está enfrentando. O Ed, então, achou um caminho para se desligar, esquecer o que está acontecendo do lado de fora com a mamãe e o papai. E esse caminho faz com que ele se concentre somente no seu cérebro. Tudo que o Ed faz nesse momento é jogar toda a energia do seu corpo para o seu cérebro. Porque todas as vezes que ele dá um chutinho na mamãe, todas as vezes que ele se mexe na barriga e a mamãe lembra: eu estou grávida, naturalmente ela começa a ficar preocupada de novo. Todas essas preocupações estão girando na cabeça da mamãe. Todas as vezes que o Ed se mexe na barriga dela, ela se lembra disso e o ambiente no útero fica desconfortável. Esse desconforto que o Ed está sentindo lá dentro do útero, ele entende, ele interpreta como uma rejeição. A mãe não está de maneira nenhuma rejeitando o Ed, muito pelo contrário, ela quer um ambiente saudável, seguro, confortável e prazeroso para ele. Porém, o Ed não conhece o mundo aqui fora. E como ele ainda está chegando para esse ambiente novo, ele entende que ele está sendo rejeitado. Não me querem nesse lugar, porque toda vez que eu existo, todas as vezes que eu me mexo aqui no útero, fica desconfortável. O mundo que eu conheço como um lugar gostoso, quentinho, confortável, prazeroso, toda vez que eu me mexo, toda vez que eu existo, ele fica desconfortável, gelado, frio, apertado. Nesse momento, o Ed começou a entender que quando ele existe, o mundo rejeita ele. Para fugir dessa dor, da rejeição, o Ed encontrou um caminho. Nosso cérebro, ele é incrível e ele sempre arruma uma estratégia para nos colocar no caminho mais saudável, mais seguro e mais tranquilo para se viver. Ele quer o caminho mais fácil. Nesse momento, o sistema nervoso do Ed só está começando a se formar. Então, ele não tem controle do corpo dele. O único lugar que o sistema nervoso já começou a se formar e ele consegue controlar o que está acontecendo é na mente dele. Então, dentro do útero da mãe, o Ed começa a se concentrar no lugar que ele tem controle, a mente dele. Todas as coisas que estão passando na cabecinha dele vão ficando guardadas e ele começa a observar o ambiente em que ele está. Todas as vezes que o meu corpo se mexe aqui dentro, fica desconfortável. Todas as vezes que eu fico parado, quietinho, concentrado apenas na minha mente, tudo fica tranquilo de novo. Então, esse ambiente que
era de rejeição, que era desconfortável, frio, apertado, fica muito mais tranquilo quando ele se concentra somente na mente e nas ideias dele. Então, para ter uma vida mais saudável, confortável, prazerosa, ele para de jogar energia para o corpo e se concentra apenas na cabeça dele, na mente dele. Então, ele fica o mais quietinho possível e se contenta com as ideias que passam na cabeça dele, sem se concentrar mais na temperatura do útero, como está o ambiente lá fora. Ele se desliga do corpo e se concentra apenas na mente dele. Todo esse comportamento e esse caminho que o Ed encontrou para se sentir saudável, confortável e não sentir a dor da rejeição, ele experimentou dentro da barriga da mãe e vai viver esse caminho, essa experiência por toda a sua vida. Todas as vezes que o Ed perceber que ele está sendo rejeitado, que não estão recebendo ele do jeito que ele é, ele vai se direcionar para o caminho do isolamento, da caverna. Ele vai querer ficar sozinho e se concentrar na mente dele, nas ideias dele, em tudo que está acontecendo dentro dele. O mundo do lado de fora se desconecta, se desliga e ele se sente muito mais confortável, seguro e tranquilo, porque foi assim que ele aprendeu lá no útero da mamãe. E você pode perguntar, por que esse formato de corpo? Justamente porque o corpo dele estava sendo moldado naquele momento na barriga da mãe dele e ele escolheu jogar toda a energia do seu corpo para a sua mente, para a sua cabeça. O seu corpo ficou mais magrinho e a cabeça com mais evidência e um cérebro mais importante e avantajado. Seu cérebro escolheu não jogar a energia para o seu corpo, manter o máximo de concentração na sua mente, na sua cabeça. E essa energia foi compactada na sua cabeça e por isso um corpo magrinho, cheio de ossinhos aparentes, bem fininho, um corpo pequeno e uma mente, um cérebro grande. Agora vamos olhar a parte boa e feliz de tudo isso que aconteceu. No momento em que o Ed estava sentindo a dor da rejeição, o cérebro dele arrumou a estratégia de fugir do mundo do lado de fora, se concentrar na sua mente, e isso gerou um recurso maravilhoso que ele vai usar por toda a sua vida. Esse recurso, essa habilidade, essa estratégia para fugir da rejeição, deu para ele a consciência e a habilidade de ser criativo. As ideias dele são maravilhosas, ele aprende com muita facilidade, ele quer perguntar sobre tudo, ele é curioso com tudo, ele tem ideias extraordinárias, pensa diferente de muitas pessoas, pensa fora da caixinha, porque ele já acostumou desde o útero da mamãe pensar e exercitar a mente dele. Trabalhar as ideias que estão surgindo na cabeça dele. Quando ele vem aqui para fora, ele se comporta da mesma maneira. Ele está observando todas as coisas de maneira diferente. Ele olha para um carro e imagina aquele carro voando. Ele olha para um pássaro e imagina aquele pássaro sendo falante. Ele olha para tudo de maneira diferente. E por isso, ele consegue ter ideias geniais, ele consegue criar coisas novas e revolucionárias. Um jogo que era para ser de tabuleiro, ele transforma em um jogo completamente diferente, com regras novas. Seu cérebro não para um minuto, ele quer perguntar sobre tudo. E entra num assunto e sai no outro e mistura com outro assunto que não tinha nada a ver. E a cabeça dele parece um monte de fio, um conectado no outro. Porque é assim que a mente dele funciona. Ele está o tempo todo aprendendo e querendo mais informações e guardando tudo aquilo, porque foi assim que ele aprendeu lá na barriga da mamãe. Porque tudo que acontecia na vida dele, ele estava guardando, armazenando como informações, porque era mais interessante do que ele sentir o ambiente que estava do lado dele. Sentir para ele não é nada fácil. Ele prefere ser frio, calculista, racional, porque sentir naquele momento não foi confortável. Então, para essas pessoas, para o Ed, não é fácil expor os seus sentimentos, falar sobre eles, até porque raramente ele entende sobre sentimento.
Para ele, tudo é razão, tudo tem uma explicação. Então, expor o seu sentimento normalmente será pelo caminho mais racional. Talvez o fato dele dizer, mamãe, eu te amo, seja suficiente para ele expor realmente todo o seu carinho e admiração e todo o seu amor por você. Ele não é o tipo de criança que vai ser caloroso, emotivo com você. Tudo que ele for fazer e escolher vai ser pelo caminho racional, porque foi desse jeito que ele foi gerado lá no útero da mamãe. Quando nós vamos pensar em comida, o Ed não quer saber de comida. Desde pequenininho, desde bebezinho, é uma dor de cabeça para fazer essa criança comer. Por quê? Texturas de comida não são interessantes para ele. Aquela textura gostosa daquele purê que a mamãe fez, a primeira papinha de bebê, para ele é um pesadelo. Porque ele não quer sentir o mundo aqui fora. Sentir para ele é assustador, porque foi assim que ele aprendeu lá na barriga da mamãe. Sentir era desconfortável, sentir o que estava acontecendo, o ambiente não era agradável. Então, quando vem um alimento em que ele vai experimentar uma textura diferente, para ele aquilo é totalmente desconfortável. Muitas vezes o Ed vai e tenta, põe uma colher na boca e automaticamente fica todo arrepiado. Porque aquilo não é confortável para ele. Tudo tem que ser picadinho, quadradinho, tudo racionalmente calculado para que ele consiga ter uma alimentação saudável. Detalhe que é muito importante para o Ed. Ele quer ser saudável porque na cabecinha dele, racional, não faz sentido ele comer algo que não é saudável e vai fazer mal para ele. No momento em que o Ed entende que comer saudável me deixa mais forte e mais inteligente, comer besteiras e deixar de ser saudável se torna uma ideia pouco inteligente, coisa que o Ed não é. Ele é extremamente inteligente e se ele estiver em um ambiente em que ele possa organizar as suas ideias, um ambiente em que ele tem um tempo sozinho para ele se concentrar, anotar, desenhar, fazer as ideias dele, as engenhocas dele com um rolo de papel, canetinha e todo tipo de material esquisito que ele quiser usar, esse ambiente vai fazer com que todas aquelas 1000 informações que ele armazenou em 5 minutos, ele consegue organizar aquelas ideias. Quando ele não tem esse ambiente de ficar sozinho, concentrar nas suas ideias, colocar as suas ideias no papel, falar sobre as suas ideias, fica difícil ele concentrar nas coisas que são saudáveis e importantes. Porque a cabeça dele está carregadíssima de ideias novas e de criações diferentes. Ele precisa pôr para fora de maneira organizada, ele precisa fazer com que o que ele inventou aqui dentro se torne real aqui fora. E isso só acontece quando ele está no seu tempinho, sozinho, isolado, concentrado no seu papel, na sua caneta, nos seus projetos, suas ideias, ou até mesmo num momento em que ele possa falar sobre as suas ideias. Sentar junto com você e falar sobre todas as ideias mirabolantes que estão na sua cabecinha. Muitas vezes, ele só quer pôr para fora. Ele não quer que você argumente sobre aquela ideia. Mas ele precisa colocar para fora essas ideias, seja no papel, falando, desenhando ou realizando elas, para que a sua mente se limpe de novo e surjam ideias novas. Se isso não acontece, ele começa a se fechar de maneira negativa. Ele se isola não para organizar suas ideias, mas porque ele quer ficar sozinho. Ele se isola porque ele está de novo sentindo a dor da rejeição. Eu tentei falar sobre a minha ideia, eu tive uma ideia genial, eu tentei expor essa ideia e não aceitaram ela. Eu fui rejeitado, a minha ideia que era extremamente importante para mim foi rejeitada. Então, nesse momento, ele se comporta de novo como ele se comportou no útero da mamãe. Ele se desliga do corpo, esquece o que está acontecendo do lado de fora, coloca um moletom, um capuz, um fone de ouvido e vai jogar videogame por 3 dias seguidos. Esse isolamento do Ed faz parte de quem ele é.
Ele precisa desse momento para organizar as suas ideias. Mas quando o ambiente não aceita as suas ideias, ele precisa desse ambiente para fugir da rejeição. Então, ele vai se isolar não para realizar as suas ideias, fazer elas acontecerem, e muito menos para organizar elas ou criar ideias novas. Mas ele vai fugir para se desligar, se desconectar da dor da rejeição. Então, se você conhece alguém com esse formato de corpo, com todas essas características que eu estou falando, mostre para essa pessoa que você se importa com as ideias dela. Elogiar uma ideia que o Ed teve é muito mais importante do que dizer você está bonito. Elogiar um projeto que ele fez, uma ideia que ele realizou na mente dele e se concretizou na vida real, é uma conquista absurdamente incrível para ele. Então, valorize essas ideias, reconheça essas ideias com muita vontade, mostre que você está orgulhosa dele por ele ter executado aquela ideia. E aí, ele vai se tornar uma criança, uma pessoa ainda mais criativa, ter ainda mais vontade de criar ideias novas, fazer projetos novos, expor essas ideias para o mundo, porque ele não vai sentir a dor da rejeição. Ele vai entender que ele é criativo e vai usar essa criatividade para tornar um mundo muito melhor. Sem o Ed, esse planeta não teria as tecnologias e as ideias maravilhosas que temos hoje. Ainda estaríamos vivendo no tempo da pedra se o Ed não existisse. Então vamos criar ambientes para que o Ed seja uma pessoa saudável e aceita nesse mundo maravilhoso que nós temos. Eles precisam sim de tempo sozinho, mas não é para ficar isolado e se escondendo do mundo aqui fora. São momentos em que ele coloca suas ideias em execução para que elas tenham vida aqui no mundo de fora e não apenas dentro da cabecinha dele. Pelo fato do sistema nervoso do Ed se concentrar apenas na cabeça e esquecer e se desligar do corpo, ele normalmente é uma criança desengonçada. Ele tá com a perna roxa o tempo todo, tropeça o dia inteiro. Correr para ele é um desafio absurdo. Exercício físico é muito difícil para ele. Até porque, para ele, o que é importante mesmo não é o corpo. É a mente incrível que ele tem e ele sabe que tem. Então, fazer exercício se tornou algo de segundo plano. Para ele não é importante, não é prazeroso, não é divertido. Ele prefere muito mais ler um livro, aprender sobre algo novo, aprender um novo idioma. Todas essas coisas faz com que ele se sinta ainda mais forte, inteligente, genial, maravilhoso, incrível. Falando sobre relacionamentos, o Ed tem uma certa dificuldade com isso. Como ele sentiu a dor da rejeição antes mesmo de ter alguém ao seu lado, ele morre de medo de ser rejeitado de novo. Então, ele é aquela pessoa que vai pensar muito antes de começar uma conversa. Antes de se envolver com alguém, ele vai observar o ambiente, ver como é que tá, se chegando aos pouquinhos, porque ele ainda tem o medo de ser rejeitado. Então, ele é muito cauteloso nas relações em que ele vai começar. Nos ambientes em que ele se encontra, ele prefere ficar quietinho, esperar alguém chegar perto dele. Como ele é uma criança bem diferente das demais, ele pensa diferente, ele sente diferente, ele se comporta diferente, tem um corpinho diferente, ele se sente muitas vezes o excluído, o rejeitado por ser diferente. Agora, se você mostra para ele que tem um ambiente em que nós respeitamos o jeito dele ser diferente e admiramos com toda a força a mente incrível que ele tem, as ideias geniais que surgem na cabeça dele, você terá realmente o melhor amigo. Porque em todos os momentos que ele tiver uma ideia genial, ele vai procurar você para contar essa ideia. Que você possa ser esse porto seguro para o nosso Ed. Que ele não sinta novamente a dor da rejeição. Que ele seja acolhido com todas as ideias geniais e mirabolantes que ele tem na cabecinha dele. Escute suas ideias
Elogie suas ideias e estimule um ambiente saudável, seguro, confortável para que ele possa trabalhar ainda mais essas ideias, colocando elas para fora da sua mente e tornando esse mundo ainda mais criativo, tecnológico, genial. Quando falamos sobre roupas, o Ed também é uma criança diferente. Ele não está nem um pouco preocupado com estar elegante. O foco dele é a mente dele. O que é importante é o cérebro dele, as ideias dele. O corpo não interessa. A energia do corpo dele, ele só quer jogar para a cabeça e acabou. Então, escolher uma roupa que é estilosa, bonita, uma calça da moda, ele não está preocupado com isso. Ele quer algo fácil, rápido, eficiente, confortável, que não vai ficar espremendo, apertando, arranhando, porque ele não gosta de sentir. Lembra que sentir é desconfortável para ele? Ele não quer sentir. Então, um moletom, um short, nada de zíper, nada apertado, nada de jeans, tecidos duros, pesados, desconfortáveis, isso não é para o Ed. O Ed quer moletom, um short, uma camiseta, chinelo se for possível, um capuz para os momentos em que ele quer ficar sozinho, não quer chamar atenção, um bonezinho e ele está feliz. Inclusive, usar o óculos é uma das estratégias que a mente dele usou para se desconectar um pouco do mundo. Ele tem uma barreira entre a outra pessoa e ele. A conversa não é assim tão direta, íntima com a pessoa se eu tenho um óculos na minha frente que divide nós dois. E ele se sente muito mais confortável em conversar com a pessoa assim. Conversar com um capuz na cabeça, um boné, um óculos de sol, deixa ele mais confortável de que eu estou numa distância segura para não me sentir rejeitado novamente. Eu falei sobre um dos 5 traços de caracteres. Nós temos os 5 traços, porém em quantidades diferentes. Se você é uma pessoa com um traço de caráter igual ao do Ed, muito alto, então sim, você vai se comportar muito parecido com ele. Alguns dos nomes dos 5 traços de caracteres são confundidos com patologias e distúrbios, mas eu quero deixar bem claro que quando eu estou falando de traços de caracteres, eu não estou falando de distúrbios e patologias. E o traço de caráter do Ed é o traço de caráter esquizoide. Lembrando que não tem nada a ver com patologias e distúrbios. Apenas o nome foi escolhido desse jeito. Então, o traço de caráter esquizoide é o traço de caráter principal do Ed. É assim que o Ed pensa, sente, age, reage. Aos poucos eu vou trazendo para vocês outros vídeos que falam sobre todos os 5 traços de caracteres, como todos eles funcionam, como é a mistura deles, esses conflitos que ficam dentro de nós. E tudo isso vai te ajudar a entender como você funciona, como seu filho funciona, seu chefe, seu marido, os relacionamentos, amizades, tudo vai fluir com muito mais tranquilidade quando você entender os traços de caracteres. Hoje eu contei para você a história do Ed. Espero que você tenha entendido muitas coisas sobre ele, mas preste atenção que você não é apenas um desses traços. Você tem uma mistura deles e precisa respeitar todas as necessidades de cada um deles. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que tem esse formato de corpo, ou para alguma mamãe que está grávida, ou alguém que acabou de ter um bebê e teve uma gestação bem difícil, complicada. Isso vai ajudar ela a entender como tudo isso afeta e influencia na vida do seu bebê. E se você se identificou com o Ed no formato do corpo, no comportamento, jeito de pensar, de sentir, de agir, entenda, você é muito importante para esse mundo, para essa humanidade. Não guarde as ideias geniais e incríveis que você tem só para você. Você precisa colocar isso para fora para que esse mundo seja melhor. Muitos de nós não têm tanta criatividade assim. Precisamos de você para nos ajudar a fazer esse mundo ser ainda melhor. Aceite, você é incrível. Deus te fez assim.